Se Issei fosse Kamen Rider Hyuga Remake Episódio 6. Issei continuava a andar no deserto e quando mexia no celular, ele se perguntava o que estava acontecendo no futuro já que faz tempo que não vê seus antigos aliados. Issei, tenho certeza que eles estão no puteiro sem mim. Dark Deku tá comendo as meninas por aí, já que ele é um pervertido completo mesmo sendo Sigma, já o vejo. Ele pensou um pouco e quando diz na mente. Acho que ele tá treinado para controlar a voz forte que tá acima da Yamato que bem poderoso já que o cabelo de neve encheu meu saco para fazer a espada para ele. Ele continua andando e reclamando por ter fazer espadas bem poderoso para Virgil. E sei, quando eu encontrar com ele, vou fazer ele transa com 50 mil de garotos fanboy. Diz com sorriso maligno. Quando andava ele chegou uma cidade grande gente passado, e entrou dentro na cidade para ter informações sobre os lobos de Pavagada, mas o que ele descobriu na busca sobre Theonionvish, que uma bruxa que ela quer cebola para um ritual para ser jovem e precisava cortar a garganta de algume. E sei que tava escutado essa informação ele deu um suspiro e diz. E sei, sério isso? O ritual para ser jovem? Tô vendo que vou ter que matar a bruxa no fogo. Ele deu um suspiro e foi andando pelas ruas quando chegou em uma casa normal que estava à venda. Ele comprou a casa com dinheiro e acomodou lá por bom tempo e começou a meditar para relaxar seu corpo. De noite às 12 horas da noite. Nesse noite Issei continua meditando até que ele escutou uma batida na porta e ele parou de meditar e levantou do sofá se preguiçando. Issei, já vou. Ele foi na direção da porta e abriu a porta e viu uma mulher parada olhando Issei. Mulher, você tem cebola? Perguntou para Issei. Issei, não tenho cebola, eu acabei de comprar essa casa. Diz educadamente. A mulher olhou com decepção mas viu que Issei é bem educado, então ela despediu de Issei e saiu do local. Issei olhou para a mulher ir embora mas ele não abaixou a guarda por ele sentiu uma energia dela e isso faz ele pensar que essa mulher é uma bruxa. Ele deu um suspiro e quando pegou garrafa de sangue fresco e bebi. Issei, parece que ela é Theonionvish. Ele deu um suspiro profundo e diz. Bem hora de queimar ela. Issei fechou a porta atrás dele e pulou em cima da casa para achar aquela bruxa. Ele olhou para lados quando usava detecção de magia negra. Demorou para ele sentir a energia da bruxa que tá mais para oeste. Ele pulou em casa. Issei, eu espero que eu consiga chegar a tempo para ela não fazer uma burrada dessas. Ele continuou pulando em casas até que ele achou na hora certa e para em cima de uma casa em cima. As novas se afastado que aparece uma lua cheia e brilhante, Issei só ficou observando a bruxa pedindo cebola para uma garota. E quando a garota diz que tem cebola, a bruxa sorriso e quando segura a faca e ira corta a garganta da garota, mas Issei aparece na frente da bruxa e segura o braço dela. A bruxa ficou surpresa ver Issei de novo e ficou com raiva. Issei olha para a garota e perdeu ela fica no quarto. A garota sem entender nada mas ela obedeceu e foi para quarto. Issei volta a olhar para a bruxa que tentou se soltar da mão dele. Issei soltou o braço dela e deu chute na barriga dela que foi jogando para longe. Issei, bem. Vamos termina logo com isso. Levantou a mão para frente e faz uma bola de fogo negra e dispara na bruxa atingindo ela que causa uma explosão de fogo, e nos podemos ouvir os gritos da bruxa se queimando e gritando de dor e agonia, mas Issei ver um espírito do seu lado e viu que era almas vingativas que morreu nas mãos da bruxa. Os espíritos olhou para Issei com olhos de agradecimento por ter matado a bruxa. Issei olhou para os espíritos e disse quando as chamas negras diminuem. Issei, descansem em paz agora, o céu está aberto para vocês. Diz Kalmuma com a voz suave. Os espíritos deram um sorriso e eles voaram para cima assim entrando para paraíso. Issei deu sorriso vendo os espíritos indo para céu então ele olhou para a garota que estava parada na porta vendo tudo. Issei toca na cabeça dela e acaricia ela e faz a garota se derreter um pouco. Issei perdoou para a garota ir deitar que já tarde e ela sorriu e obedeceu e foi para o quarto para dormir. Issei sorriu e fechou a porta e voltou para casa. Na manhã seguinte, às 6 horas da manhã,
Issei se levantou da cama se espreguiçando, mas ele não deu tempo de fala porque ele tomou um susto e vendo a Ghostsword na sua frente. Issei, vai assustar a mãe porra. Ele resmungou bem irritado, mas ele sorri vendo a Ghostsword, então ele pegou a Ghostsword e ele sentiu uma quantidade de poder vingativo. Issei deu um sorriso de forma animado. Ele guardou a Ghostsword na cintura dele, mas ele olhou para suas costas e percebeu que Avalon estava com ciúmes com a aura vermelho. Issei riu um pouco e disse: Issei, calma Avalon, ainda gosto de você. Diz sorrindo. Avalon brilha em aura de vermelho de vergonha, mas também de felicidade. Issei deu uma pequena risada e acaricia Avalon gentilmente para ela se mimada e depois saiu de casa e respirou bem fundo. Issei, bom. Acho que o próximo é Lobos de Pavaga. Ele foi andando na caminhada para ir na cidade de Pavaga. 7 horas da manhã. Cidade, Pavaga. Issei chegou na cidade de Pavaga depois de enfrentar criaturas do deserto. Issei estava meio cansado e quando bebi mais sangue na garrafa e comendo pedaços de carne fresco. Issei, cara. Isso gastou toda a minha energia para matar aquelas criaturas. Ele deu um suspiro e quando andava pela rua, mas eu ver algumas pessoas conversando, Issei foi lá para buscar mais informações dos lobos de Pavaga. Issei ficou coletando as informações dos lobos de Pavaga aos poucos e quando conversava com os moradores, as famílias que perderam seus filhos desaparecidos e cada informações que ele recebia das pessoas, ele fica montando um plano para eliminar os lobos, já que ele sabe que os lobos de Pavaga cheavam com grupos deles se um deles forem atingido da primeira e a segunda noite. Cada informação ele foi no beco escuro e pegou alguns barros de modela que tá no chão e usou alquimia com muito cuidado e faz uma garotinha de 4 anos e quando colocava carne e ossos no corpo dela para se parecer mais humana. Issei, isso vai servir de isca. Ele sorriu um pouco e levou a garotinha para passear um pouco. Noite. 12 horas da noite. Issei estava no hotel deitado na cama e a garotinha estava dormindo no quarto, e quando deu 1 hora da manhã que ela faz 5 anos, Issei abriu os olhos quando sentiu uma pressão assassina. Issei, ele chegou. Ele se levantou da cama e foi no quarto da garotinha e quando abriu a porta ele viu o lobo de Pavaga pronto para morder a garotinha. Issei dispara uma estaca de frio no lobo atingindo a perna dele fazendo o lobo grita de dor e o lobo sai do quarto pela janela. Issei fecha a janela e diz na sua mente: Issei, acho que a primeira noite foi tranquilo, mas a segunda noite vai ser bem difícil. Issei fecha a janela, mas usa manipulação de vidro, deixa do vidro mais forte e firmes e voltou no quarto e dormiu. Na outra noite a 1 hora da manhã. Issei estava no quarto da garotinha no escuro, espera só o lobo de Pavaga e quando ele sentiu a energia dele. Issei olhou para a janela e ele ver 2 lobos de Pavaga tentando abrir a janela, mas não abriu. Isso fez os lobos ficarem furiosos e foram embora. Issei deu um suspiro calmo e quando diz que isso só vai piorar as coisas. Terceira às 2 horas da noite. Issei ainda estava vendo na janela fechado e quando ele vê 7 lobos de Pavaga furiosos e eles batem a janela com as cabeças, mas não conseguem quebrar a janela. Issei, tolos. A janela brinca em pronto e sai um dragão negro com olhos vermelhos e atacou os lobos de Pavaga dando mordidas e disparando fogo nos lobos que faz eles se recuarem por medo do dragão negro. O dragão olhou para Issei e sorriu e voltou para espelho e depois sai do espelho para beijar a bochecha de Issei abandonado com seu corpo de dragão. Issei, calma amigo. Ele acaricia a cabeça do dragão que faz o dragão gemer de prazer, sentindo a mão do seu mestre/amigo. No terceira noite às 3 horas da manhã. Issei ainda está acordado, bebendo uma garrafa com líquido de sangue e esperando os lobos de Pavaga. E ele ver mais de 123 de lobos de Pavaga na janela, tentando quebrar a janela, mas não deu certo porque o vidro tá bem mais resistente. Então a criança/criação acordou assustada vendo os lobos de Pavaga e correu e ficou atrás de si com medo.
Issei carrega a garotinha e diz para ela: fica tudo bem. Os lobos tava tentando quebrar a janela, mas nada aconteceu. Os lobos ficaram mais furiosos e com muitos esforço eles fazeram uma rachadura na janela, mas foi erro dele. Os pedaços de vidro atacaram os lobos, Pavaga acertando nos pontos vitais, fazer eles gritam uma dor aguda e vez todos morrerem, mas tinha um parado que não comia dias e tava olhando para Issei por piedade. Issei chegou perto do lobo e carrega e acaricia ele. O lobo ficou surpreso e percebeu. O lobo viu a aura de bondade do Issei e isso fez ele se gruda nele quando dormia nos braços dele. Issei deu um pequeno sorriso e quando carrega ele. Issei, bem. Mesmo matando os lobos de Pavaga, esse aqui vou dar presente para minhas garotas. E quando carícia meu lobo que tava dormindo tranquilo e lambendo o pescoço dele como se ele não quer se soltar do seu novo dono. A garotinha deu um pequeno sorriso e quando abraça o Issei e diz as últimas palavras antes de virar areia, já que o tempo dela acabou. Será que um dia eu posso renascer com um novo corpo humano? Diz com sorriso. Issei deu um sorriso e diz. Issei, acho que sim. Se eu encontrar você, vou te adotar e vou cuidar bem de você. Minha criação. A garotinha deu seu último sorriso e ela virou areia desaparecendo em vento. Apesar que Issei não demonstrou nenhuma tristeza, uma lágrima de sangue cai nos seus olhos, mostrando que ele tem um pouco de bondade no seu coração negro. No outro dia às 6 horas da manhã, Issei se levantou da cama e chamou o lobo de Pavaga. Issei, vamos Vanimo, temos uma caçada para eliminar o sobrenatural no México. Sim gente, o nome do lobo é Vanimo que Issei pôs nele. Vanimo chegou perto de Issei com um latido de animado e quando para ter mais a viagem, Issei usou o ciclone mágico negro e usou teletransporte. Paz. México, local, Benito Juárez. O ciclone mágico aparece do chão e sai o Issei e Vanimo e quando andando no caminho eles chegam na cidade grande. Issei, parece que nos chegamos no México. Olhando para lados para pessoas passando, Vanimo tava olhando também, só que Maia atendeu porque ele sentiu uma aura maligna. Issei olhou para Vanimo e olhou para frente que ele tava apontando e o que os dois verem é um carro vermelho parado na esquina. Issei ficou confuso. Então ele olhou para um garoto passado. Issei perguntou para o garoto por que tinha um carro vermelho parado. O garoto olhou para o carro vermelho, mas ele suspirou meio assustado. Ele contou a Issei a lenda do carro vermelho e dos detalhes das mortes de pessoas com símbolos de rituais. Issei agradece o garoto e o garoto foi embora. Issei, o carro vermelho hein? Bem, vou ter que esperar até da meia-noite. Ele olha para Vanimo e diz a ele para aproveitar o México para comer algo. Vanimo sorriu e quando seguiu o Issei na caminhada e quando se divertiam no México, comendo tacos e bebidas diferentes, Issei e Vanimo estavam sentados no banco descanso e Vanimo estava sentado no colo de Issei derretendo de carinhos bem quentinhos. E quando Issei bebia a última gota de sangue na garrafa, mas ele deu um pouco de sangue fresco para Vanimo que bebeu também e estava feliz que seu dono deu um pouco de sangue e quando se aconchega no colo dele dormia no peito dele para ficar mais seguro. Issei deu um sorriso e quando carrega o Vanimo e quando passava a mão nas partes que Vanimo gostava que é, carrega a cauda e as patas e a barriga, todos os locais o Vanimo se derretia mais pensando que tá no paraíso. De noite. 12 horas da noite. Já era de noite e Issei estava dormindo um pouco, mas ele acorda ao escutar um carro se aproximando. Então rapidamente se levantou e Vanimo acordou também do barulho do carro. Issei e Vanimo se esconde atrás da árvore e fica espiado. Lá à frente tava o carro vermelho e saiu do ar mulheres gostosas e ficaram seduzindo um homem e conversando. E quando o homem entrou no carro com as mulheres. Issei, Vanimo, vamos seguir o carro. Diz olhando para Lobo. Vanimo balançou a cabeça confirmando. Então Issei abriu as asas negra e branca e quando carrega o Vanimo e voou para cima. O carro vermelho foi andando no meio da estrada, e quando Issei seguia o carro voando no céu e Vanimo sentindo a brisa do vento. No meio do caminho da estrada o carro vermelho sumiu da vista de Issei e Vanimo, mas Issei continuou assim já que ele estava usando detecção de magia. Se eu não tivesse essa habilidade quando treinada no meu passado, não saberia onde estão os meus inimigos. Diz o Issei.
Quando Issei seguia a detecção de magia, ele viu o carro parado e quando abria o homem saiu do carro só que caiu no chão morto e cheio de marcas de ritual. Issei pulsa na frente do carro vermelho. Issei, ok, seus dias de matar pessoas acabaram. Diz com uma voz fria e quando liberava uma aura assassina penetrante. As mulheres que estavam dentro do carro ficaram assustadas e sentindo a aura satânica que tá saindo de Issei, as duas garotas saíram do carro vermelho e revelando sucubus. Issei ficou meio surpreso vendo duas sucubus que eram responsáveis por deixar marcas de ritual das pessoas. Issei deu um suspiro profundo e diz: Issei, por que vocês duas sucubus estão fazendo no México? E aliás, que de seu mestre? Perguntou de forma casual. As duas sucubus baixaram a cabeça e diz: Nosso mestre abandonou-nos e diz que somos apenas objetos de sexo. Respondeu a sucubus com olhos tristes. E como nos não tinha como se alimenta da semente, nos resolvemos ir no México para satisfazer os homens desse país para nos sobreviver, mas agora tudo tá acabado. Por favor, acabar com nós duas. Diz segunda sucubu com olhos de desespero. Issei pensou um pouco, mas ele deu um suspiro e diz: Fecha os olhos. As duas sucubus não entendeu nada, mas obedeceu e fecharam os olhos. Issei chegou perto delas e beijou as duas na boca. As duas sucubus ficaram surpresas, mas elas voltaram com a compostura e retribuiu o beijo com mais desejo imenso. As duas sucubus puxam Issei para perto delas e diz ao mesmo tempo com olhos desejo e possessiva: Você não vai escapar de nós, querido, você vai ser nosso para sempre. Elas dizem com um olhar de psicopata. Issei deu um sorriso debaixo da máscara e diz: Então vem. Se isso que vocês querem. As duas sucubus não esperavam e começaram a beijar o Issei de todas as formas e quando brincava com o corpo dele. Vanimo tava vendo tudo calmo só que corado, já que ele se lembrou que ele era assim quando ele também fazia sexo com as lobos fêmeas e possessivas. Hoje tem galera. Coloca fones de ouvido. Issei tava no chão preso de baixo e quando tava olhando para duas sucubus com muita tensão, as duas começou a mordiscar o pescoço dele quando a outra tava chupando o pênis duro e quando outra sucubu sentou no rosto dele, Issei lambeiu a vagina dela. Os três ficaram alguns minutos de trocando de posição, então Issei gozou forte na boca da sucubu e outra sucubus gozou mel no rosto do Issei. As duas sucubus ficaram de quatro e quando provoca o Issei diz: Vamos gostosão, quero sentir sua espada dentro de mim. Issei deu um suspiro pesado e tirou sua roupa mostrando seus músculos bem trincados e o pênis grande pulsando para dar uma gozada das grandes. Ele enficou o pênis na buceta da sucubu e quando colocou o dedo na vagina na outra, as duas deu um gemindo alto e quando Issei se movia rápido e quando as duas gemia mais rápido e quando sentia o impacto de cada estocada elas gemia alto. As duas se beijam com muita vontade e quando Issei acelerar mais na estocada, eles ficaram trocando de posição. A sucubu tava enquicando para cima e baixo e outra tava beijado na boca de Issei e o castanho tava palpando os seios dela. Eles ficaram assim a ter que Issei gozou muito forte que vez a sucubus grita de prazer. Issei gozeou no rosto delas deixando as duas sujas de gozo. Issei, cara, eu tô seco. Ele tava ofegante com muito suor caindo de gota, mas as sucubus olharam para Issei com olhos de possessão e elas chegaram perto dele e disseram: Ainda quero mais, meu homem favorito. As duas deram um sorriso malicioso e quando elas beijam Issei com força. Vou ficar com preguiça de narrar aqui. Vamos dizer que a noite foi bem longa. 5 horas da manhã. Sol nascendo. Issei acordou do seu sono e ele ver Vanimo lampendo seu rosto tentado me acorda. Sorri quando levanto. Issei, bom dia, Vanimo. Cariciando o lobo de pavagada com carinho. Vanimo sorriu e quando balançava a cauda alegremente e quando ele encostou no peito de Issei para ficar seguro. Issei deu pequeno sorriso e quando carga ele. Mas olhou para duas sucubus ainda dormindo tranquilamente vulneráveis. Issei sorriu e beijou a testa das duas. Issei, hora de acorda. Respondeu gentilmente e quando as duas acordam do seu sono da beleza, elas olharam para Issei e sorriram de forma apaixonadas e abraçou ele. Issei carca as duas e quando fala. Dormiram bem. As duas dizem ao mesmo tempo.
Sim, estamos ótimas. Nunca vou esquecer aquele noite prazerosa. Issei deu pequeno sorriso quando carga elas. Então Issei ver os nomes delas. Issei, Natasha e Gilana. Entendi, parece que vou ter que aguentar elas. Na cidade. Issei andou na cidade com Natasha e Gilana juntos e quando Vanimo estava dormindo no ombro de Issei nos braços, no meio da caminhada eles foram no hotel para descansar. Lá eles ficaram conversando de boas normalmente. Natasha estava abraçando Issei bem suave e quando Gilana estava encostada no ombro do castanho para sentir o cheiro dele. Issei por sua vez, ficou meio envergonhado e corado ao mesmo tempo. As duas perceberam e deram risadinha a ver a expressão do seu novo mestre. Issei deu um suspiro e falaram para elas que vou sair para dar uma caminhada e falou para elas ir para Japão para ficar morando na mansão dele que fica a 7 quilômetros de distância em Tóquio. As duas sucubus aceitam de boas e usaram ciclone mágico e foram embora. Issei, cara, essas duas sabem fazer isso para mim sentir vergonha. Mas fazer o que né? Próximo. Lenda urbana do México. A menina fantasma da rua Gabriel Mancera. De noite às 7 horas da manhã. Issei estava na rua com Vanimo passeando na rua no meio da estrada de boas até chegar uma rua que é Gabriel Mancera. Os dois viram um hospital na frente. Local: Hospital 9 de Novembro. Quando os dois chegaram em seus destinos, muitas ambulâncias aparecem no hospital e muitos médicos estavam levando muitos feridos graves e outros são corpos mortos com cortes fatais. Issei chegou perto de uma mulher sentada no banco e perguntou por que essas pessoas estavam indo no hospital. A mulher que estava sentado no banco deu um suspiro e contou todos os relatos e acidentes por causa de uma fantasma de uma menina que morreu há muito tempo e está assombrando todos para ter o mesmo acidente. E sem entendendo a gravidade dos relatos, ele agradeceu a mulher e foi andando. E sei, para ser sincero, atropelar uma criança no meio da rua. E um maior pecado que não pode ser desfeito, vou tentar pelo menos convencer a garota para por essa vingança de fazer acidentes no trânsito. Ele pensou na sua mente e quando andava nas ruas, quando ele ver um carro vermelho parado no seu lado, Issei ficou surpreso, mas então ele percebe que esse carro vermelho tinha um símbolo de um tubarão. Issei, esse é meu carro. Mas como ele veio para o passado, no futuro que eu vivia, eu morri lutando contra aqueles traidores. Acho que entendi, não importa onde eu vou reencarnar ou voltar para o passado, esse carro vermelho sempre vai me achar. Ele sorriu um pouco e disse: se tava me esperando. Didi. O carro vermelho deu 3 piscadas como assim vendo seu antigo dono sendo o mesmo dono sombrio e poderoso. Issei abriu o carro e entrou dentro. Vanimo se junta também sentando no colo de Issei. A porta do carro se fecha sozinho e uma aura vermelho cobriu o carro. A luz do carro ficou vermelho e quando dava sons de motores. Issei, ok Didi, vamos para aquela rua, temos que resolver algo lá. O carro foi em alta velocidade e quando eles andavam na estrada, Vanimo estava olhando para a janela, brincando animadamente. No meio daquela rua, Issei ainda estava dirigindo da estrada quando ele vê a fantasma da garota aparece no meio da rua só que Issei vê o carro diminui e parou na frente da garotinha. Issei abriu a porta e olhou para ela com olhos calmos, mas ele pôde ver os olhos da menina que era vazio e sem sentimentos. Ele olhou em volta e percebeu que tempo estava parado e olhou para Vanimo que ainda estava normal se mexendo de boa. Issei olhou para a menina e disse com a voz calma: Issei, então. Você deve ser a responsável por fazer acidentes no meio trânsito, machucando as pessoas a levar à morte, não é isso? Diz calmo. A menina não diz nada, mas balançou a cabeça, confirmando a pergunta do castanho. Issei deu um suspiro e diz: Issei, por qual motivo para machucar as pessoas? Respondeu de forma calma para entender ela. A garotinha diz que queria se vingar das pessoas por tirar a vida dela e ela queria ir no hospital para pegar o remédio que a mãe dela estava doente. E se escutando a explicação dela ele deu um suspiro profundo e lembrando a vida dele, também foi abandonado na sua vida passada como um objeto descartado. Issei deu um suspiro frio e diz: Issei, olha, eu entendo sua dor, sei como que a vingança era o caminho certo, mas ele deu uma pausa e diz: